Deuteronômio, no capítulo de número 7. Eu lerei para nossa mensagem esta noite os versículos de número 6 até o versículo de número 8. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6 ao versículo de número 8. Assim se inicia a leitura inerrante do nosso Deus. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e, para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. E assim se encerra a leitura da palavra do nosso Deus. Como eu acabei de falar, amanhã, no dia 31 de outubro, é a data que nós, como presbiterianos reformados, nós lembramos da Reforma Protestante. Então, no dia 31 de outubro, no ano de 1517, o Martinho Lutero afixou aquelas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, dando início ao movimento que viria a ser conhecido como a Reforma Protestante. Quando nós olhamos para a Reforma Protestante e todos os pré-reformadores, como John Hus e Wycliffe, até chegar ao tempo dos reformadores, conhecido também como Lutero, como um pai da Reforma Protestante, nós vamos perceber que no passado a salvação pregada pelos católicos apostólicos romanos, os romanistas, acreditavam que tal salvação ela podia ser comprada, que essa graça do nosso Deus ela poderia ser alcançada por ouro e por prata. E aquilo, de certa forma, foi revoltando aqueles que tinham mais proximidade com a Sagrada Escritura. Então, os reformadores começaram a estudar e a expor a Sagrada Escritura, trazendo para si não uma reforma, como foi dito ontem, mas uma proximidade de retornar a que a palavra de Deus fosse a nossa única regra de fé, que a palavra de Deus fosse a nossa norteadora. E conhecendo mais a palavra de Deus, foi assim o lema dos nossos pais reformados. E uma das doutrinas que caracterizam a Reforma Protestante é a doutrina da eleição. Hoje é um dia em que estamos elegendo, percebe? Nós estamos elegendo aqueles que, por meio do voto, aqueles que governarão o nosso Estado e a nossa nação. Exercício este praticado em cidadania, em que nós temos a capacidade de eleger aqueles que nos governarão. Mas a doutrina da eleição que falarei para vocês esta noite, ela não depende de nossos esforços, ela não está amarrada à nossa vontade, mas ela está ligada tão somente à graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui estamos esta noite, porque nos tempos eternos, como diz o apóstolo Paulo, ele nos amou, e esse amor se manifestou até nós, porque nós fomos eleitos tão somente pela graça do Senhor. Então,
esta doutrina da eleição, ela contesta todos os princípios e os valores no período da Reforma, em que era pregado que esta salvação podia ser comprada, podia ser conquistada. E quando Moisés, ele está caminhando para a terra prometida, o cumprimento da aliança do nosso Deus, ele traz a memória ao povo de Deus sobre a aliança que Deus fizera com os pais naquela caminhada. Então, quando nós percebemos aqui no capítulo 7, bem no início do livro, que Moisés escreve, ele faz uma reafirmação daquilo que Deus fez pelo seu povo, os libertando com mão poderosa. Então, Moisés aqui destaca 3 ações divinas por trás do status de nação santa ao Senhor. Nação santa ao Senhor. Dito isso, o tema da mensagem esta noite é a seguinte: eleição, a doutrina da missão. Eleição, a doutrina da missão. Quando nós falamos de amor, nós podemos até pensar, humanamente falando, e poderíamos lançar essa pergunta ao texto e dizer: por que Deus ama Israel? Por que Deus ama Israel? Percebem que no versículo de número 6 diz: porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição? Apesar de uma negativa no início dessa sentença, mas está falando de uma palavra, afeição. E aqui é uma ação que Moisés aponta para a ação de Deus sobre esse povo de Israel. Então, Israel recebe a graça afetuosa do Senhor. É essa a primeira ação que Moisés destaca neste texto. Israel recebe a graça afetuosa do Senhor. E é interessante para os nossos dias falar de um Deus tão pessoal, a ponto que o texto fala de uma afeição, onde nós vivemos num mundo em que foi explicado por Darwin que o mundo foi criado sem Deus. Todas as coisas foram se desenvolvendo por meio de uma evolução. Todas as coisas vêm à existência por meio da evolução. Então, o mundo foi criado, segundo eles, não foi criado, ele passou por um processo de evolução. Então, forças naturais fizeram que o mundo chegasse até os nossos dias. E assim estamos vivendo em nossos tempos essa força natural, onde trouxe à existência todas as coisas que nós podemos contemplar. E para os nossos dias, falar de uma pessoalidade divina soa até estranho para aqueles que não creem em Deus. Mas aqui o texto nos mostra que essa ação divina, ela também mostra afeição. Esse Deus poderoso, onisciente, onipotente e onipresente, um Deus que criou todas as coisas com o poder da sua palavra, que trouxe à existência todas as coisas, ele é um Deus pessoal. É um Deus que se manifesta de forma graciosa para o seu povo, trazendo não somente a criação e o cuidado e o zelo, mas um amor. Um amor em que se manifesta não somente com sentimentos, mas também se manifesta com atitudes. Porque o amor não é uma ação somente abstrata. Biblicamente falando, o amor é uma ação que vai muito mais além de uma demonstração de sentimentos e de afeto. Se vocês perceberem comigo, como
Deus trata o seu povo. Observe comigo que no início deste capítulo, Deus está trazendo instruções para o seu povo, para que eles não se relacionem com povos pagãos. No versículo 1 do capítulo 7 diz: e se tiver lançado muitas nações. 7 nações. Aqui Moisés usa muito a palavra nações, 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 e por 1, 2, 3 vezes ele repete a palavra nações. Mas, quando chega no versículo de número 6, diz: porque tu és povo. A expressão aqui usada é uma expressão de pessoalidade. Nações dá uma ideia de distância, mas quando Deus fala com seu povo, traz uma ideia de pessoalidade, uma ideia de proximidade. E o termo utilizado no início do capítulo, como se o povo de Deus deveria destruir as outras nações, está falando justamente de destruir os relacionamentos. É tanto que ele diz que se tiver lançado muitas nações diante de ti, mais numerosas e mais poderosas do que tu, e ele diz que não façais aliança com eles. A ideia de destruir é para que este povo, que se chama pelo meu nome, não poderia fazer alianças no sentido de depender de outras nações, mas depender somente e exclusivamente de Deus. Essa é a ação afetuosa do nosso Deus. É um Deus muito pessoal. E nós podemos nos dirigir a Ele com pessoalidade, porque Ele se compadece de nós e se compadece do seu povo. Irmãos, em tempos de angústias e aflições que nós sempre vivemos como povo, nação, nós temos plena convicção que este Deus, Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que ouve, sim, as nossas orações. Não por nossos méritos, não por nossa capacidade, mas tão somente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é confortante para o povo de Deus, saber que temos um Deus que criou todas as coisas e que se relaciona pessoalmente com seu povo. Não é um Deus distante, não é um Deus de pedra, não é um Deus de barro, não é um Deus de imagens, mas é um Deus vivo, real. E o texto diz que este Deus os libertou com mão poderosa, trazendo a eles a lembrança da aliança que nós, como povo de Deus, temos em Deus, por meio de Cristo Jesus. Isso deve nos trazer muita paz. E é sabido que há muita discussão sobre a doutrina da eleição. Mas eu acredito que não é difícil de entender a doutrina da eleição. Eu acho que é difícil aceitar a doutrina da eleição, que é uma das doutrinas base dos nossos pais reformados, não somente para tirar o peso da salvação ao homem, mas dando graça somente a Cristo Jesus e dando todo o mérito e toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo de número 7, ele diz: não vos teve o Senhor afeição e nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos. Aqui, o segundo destaque que Moisés dá é justamente Israel recebe a graça eletiva do Senhor. É Deus que escolheu Israel para ser o seu povo, ser a sua nação santa. E de todas as nações e povos, Deus escolheu Israel para que ela pudesse ser sua posse preciosa.
Interessante porque Pedro tem uma concepção tão grande da aliança que Deus fez em Deuteronômio, como também em Êxodo, que na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, diz que nós somos raça eleita, povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus. Nós fomos eleitos e nós somos preciosos nesse sentido porque nós estamos sobre o domínio do nosso Deus. Então, Moisés insiste que a eleição de Israel pelo Senhor é para um relacionamento de aliança. Não teve nada, mas absolutamente nada a ver com as suas qualificações pessoais. Quando eu falo de doutrina da eleição, eu me lembro de uma história em que, jogando um jogo online, e eu gosto muito de jogar, quando eu tenho tempo de jogar videogame, e as crianças têm sofrido muito com a minha habilidade nos jogos eletrônicos, e alguns adolescentes e outros adultos também. E num desses jogos online, e eu comecei a evangelizar. Não era meu propósito, irmãos. Não estou dizendo que eu entro no jogo para evangelizar. Eu entro no jogo para jogar. Mas a Bíblia diz que a nossa boca só fala daquilo que o nosso coração está cheio. É inevitável. E acreditem que também as pessoas pedem a razão da nossa esperança. E no momento de jogo, naquele momento de descontração, esse jovem disse para mim que estava com ideias suicidas. Ele disse que teve vontade de tirar sua vida e que, na mesma semana, chegando em casa com a namorada, eles flagraram um ato cruel. O pai da moça estava cortado o pescoço na sala. E aquilo foi traumático para ele e também para a jovem, né, que viu seu pai na sala. E ele começou a abrir o coração, e então eu comecei a consolá-lo, confortá-lo. Comecei a falar de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, e nós fomos nos aproximando. E eu comecei a explicar sobre a salvação que há em Cristo Jesus, que Cristo nos traz a paz, que excede todo entendimento, e que é Ele que nos escolhe. Mas percebam que eu não ouvi deste jovem dizer, eu acho que Deus não nos escolhe. Sabe o que eu ouvi dele foi intrigante para mim? Que depois de expor bem a palavra de Deus, de expor a Sagrada Escritura, ele chegou para mim e falou assim, Fábio, eu queria tanto que Deus tivesse me elegido. Ele entendeu a doutrina da graça da eleição e manifestou um desejo forte de ter conhecido Cristo. Claro, meus irmãos, nós não sabemos quem são os eleitos do Senhor. A nós foi dada a responsabilidade de pregar o Evangelho. Prego o Evangelho. Então eu disse para ele, Gustavo, eu acredito que só o fato de você sentir o desejo de conhecer mais de Cristo, isso possa ser um sinal de que Cristo já está trabalhando em seu coração. Irmãos, eu acho que a maior pergunta, quando nós falamos de doutrina da eleição, porque Deus nos escolheu, o texto diz isso, porque tu és povo santo, te escolheu, foi Deus que escolheu Israel para ser o seu povo. Esse fato de que Deus nos escolheu, eu acho que a pergunta mais difícil é, por que Ele me escolheu? Quando Calvino escreve as Institutas, e acreditem, por mais difícil que seja de entender e compreender as Institutas da religião de Calvino, o objetivo dele era pastoral, era de falar com as ovelhas que ele pastoreava. Mas ele era muito inteligente, então, mesmo falando simples, se torna complexo. E no primeiro capítulo, Calvino fala sobre o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem, que quando o homem conhece mais a si mesmo, ele vai conhecer mais a Deus. Sabe o que significa? Quanto mais conhecermos a nossa miséria, a nossa fraqueza, nós vamos saber o quanto Deus é gracioso. Por isso que eu digo, quando nós falamos de eleição, a pergunta mais difícil é responder, por que
Ele me escolheu. Porque é como eu fiz a pergunta no início do sermão. Por que Deus ama a Israel? Você consegue fazer essa pergunta para si mesmo? Você já fez essa pergunta para si mesmo? Por que Deus me ama? Você vai perceber que não há motivos para Deus amar. Por isso que, quando nós falamos de evangelismo, eu prefiro afirmar Deus é amor do que Jesus ama você. Porque nós não sabemos se Deus ama de fato a todos. Porque se Jesus Cristo ama a todos, então não há necessidade de salvação. Porque quando nós lemos o Evangelho de João, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma condição, precisa amar a Deus. E nós somente o amamos porque ele nos amou primeiro. Por isso que afirmar Jesus te ama, talvez não seja uma afirmação verdadeira. Possa ser que Jesus ame aquela pessoa, mas nós não sabemos. Por isso eu acho muito mais seguro dizer Jesus Cristo é amor. Ele sim é amor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é amor. Então, quando nós falamos de eleição, essa é a doutrina da missão. E por causa dos eleitos, Paulo manifesta o seu amor pelos eleitos, que ele correu por toda a Ásia para pregar o evangelho de Cristo, a fim de alcançar os eleitos do Senhor. Assim também foi com os nossos pais reformados. Assim também deve ser com a igreja dos nossos dias. Por causa da doutrina da eleição, devemos continuar a fazer missões, pregando o evangelho de Cristo, a fim de que alcancemos os eleitos do Senhor. Jesus Cristo, ele sempre foi o meio do povo e sempre pregou o evangelho para todos, mas nem todos o amaram, como nós vemos no evangelho. Uma outra verdade, uma ação divina em que Moisés destaca aqui no texto, é que Israel recebe a graça salvadora do Senhor. Observem comigo o versículo de número 8. Mas, porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Observe o destaque. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, do rei do Egito. Graça salvadora para que nenhum israelita reivindicasse para si próprio a salvação. É muito comum, quando nós falamos da doutrina da eleição, usarmos os textos do Novo Testamento. Eu não sei qual foi a sua experiência com o evangelho no início da sua conversão. Eu não sei se você nasceu num lar presbiteriano de 15 gerações, os seus parentes vieram no navio com Simonton plantar a igreja presbiteriana do Brasil. Eu não sei se seus avós estavam aqui nessa igreja. Eu não sei da tua história, da tua trajetória na fé. Eu não vim de uma família tradicionalmente presbiteriana. Os meus pais não eram presbiterianos. Eu não conheço nenhum parente meu que seja presbiteriano. Tenho muitos parentes crentes. Pouquíssimos presbiterianos. Digo pouquíssimos porque minha mãe é presbiteriana e o meu irmão é quase presbiteriano, porque ele é quase crente. Mas eu continuo pregando o evangelho para ele. Mas a minha família, pouquíssimos são presbiterianos. Mas quando nós falamos dessa graça salvadora, quando eu comecei a caminhar na fé, quando eu comecei a estudar a Sagrada Escritura nos meus primeiros anos de convertido, lendo o Evangelho de Cristo,
quando eu via a rejeição dos judeus com Cristo Jesus, eu disse, nossa, que bom, graças a Deus, porque os judeus não quiseram Jesus Cristo. Eu não sei se você já pensou isso, mas eu já pensei. Graças a Deus que os judeus rejeitaram a Jesus Cristo, porque depois que Jesus Cristo foi rejeitado pelos judeus, aí Jesus disse, agora vai lá e prega para todos os povos, prega para os bêbados nas ruas e fala e chama para meu banquete, não tem o texto, né? Então pensei assim, graças a Deus que os judeus recusaram o evangelho, porque agora o evangelho chegou a todos os povos, de todas as nações, Deus mudou o plano dele, ficou muito revoltado com os judeus e disse, agora vou pregar para todo mundo, até para os nordestinos. Eu fiquei tão feliz quando eu tinha essa impressão do evangelho. Aí eu fui crescendo na fé, fui crescendo no conhecimento, fui crescendo no conhecimento na graça. Aí eu percebi que, até lendo Gênesis, a gente vê que Deus escolheu o seu povo. Paulo diz que antes dos tempos eternos, Deus nos escolheu. Esse Deus todo-poderoso, glorioso, majestoso, que criou o mundo com o poder da sua palavra, haja luz e houve luz. Ele também escolheu um povo antes da eternidade. Irmãos, isso é tão profundo. Antes da eternidade, antes de existir tempo, que nós gostamos muito de correr atrás do tempo, sempre pensamos no tempo, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Mas Deus, antes do tempo existir, Ele já era. E antes do mundo ser criado, em tempos eternos, Deus nos escolheu. Não há nada em nós, sabe o que é nada? Nada em nós que Deus pudesse nos amar. E aí Ele se revela com esse amor gracioso antes dos tempos eternos e Ele nos escolheu. E nós recebemos essa graça salvadora de Cristo Jesus a ponto de estarmos aqui no domingo à noite louvando e adorando a Deus em espírito e em verdade, porque o que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você começa a perceber que em nenhum momento da sua vida foi você que escolheu Deus. Que não foi em nenhum momento que você convenceu alguém a vir à igreja. Porque eu não me lembro da tua experiência de conversão. Repito, eu não nasci no lar presbiteriano, eu conheci Cristo aos 28 anos. E quem pregou o evangelho para mim foi a minha avó. Não foi o Simonton, tá, irmãos? Foi a minha avó. A minha avó não era teóloga, não era missionária, não tinha bacharel, não tinha nada. Minha avó era crente, uma mulher serva de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Vendo o neto, sabia que a única coisa que podia dar de bom para o neto, assim também nós, era a palavra de Deus. Ela lia um salmo e orava comigo. Ela lia um salmo e orava comigo. E eu tinha 16 anos quando a minha avó lia um salmo e orava comigo. E eu vim conhecer Cristo aos 28 anos, no tempo de Deus, conforme a vontade soberana de Deus. Assim são muitos missionários no campo, que vão por conta do amor aos eleitos, querendo pregar o evangelho a todos os povos de todas as nações, para que, pela vontade soberana de Deus, este amor se revele e uma ação salvífica do Espírito Santo aplique esta salvação no coração daquele que ouve a mensagem, porque ele é um eleito do Senhor. Muitos missionários chegam ao campo com esse desejo ardente em seu coração e não conseguem, muitos deles, ver o fruto do seu trabalho. Minha avó, com amor a Cristo Jesus, pregou o evangelho para mim, mas ela não me viu crente, porque quando eu tinha 25 anos ela faleceu. E veja, com 28 anos, no tempo de Deus, eu conheci, e agora estou dando testemunho de que ela foi um instrumento de Deus para pregar o evangelho para mim, e hoje sou um pregador do evangelho. Eu tenho certeza que você deve ter um parente que você ama muito, mas não conhece a Cristo. Eis aí a oportunidade de continuar a pregar o evangelho para ele. Pregue o evangelho em tempo, em fora de tempo, porque nós não sabemos quem são os eleitos do Senhor, mas isso
não nos impede de continuar a pregar o Evangelho. A nação de Israel foi eleita por Deus, como o texto mesmo diz, não porque eles eram pessoas afeituosas, não porque eles eram um povo numérico, não porque eles tinham uma boa capacidade tecnológica em sua época, porque eles eram um povo numeroso. O texto faz questão de humilhar a nação de Israel. Vocês é uma nação pequena, mas Deus guarda o seu juramento. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus cumpre cabalmente com o seu juramento que foi dado. Escolheu este povo para ser amado. E nós, como povo de Deus, temos uma obediência ao nosso Senhor. E sabe qual é? Guardar os seus mandamentos. E essa palavra missão, ela é ligada a que todos os povos e todas as nações cultuem a Deus. Eu não estou desviando do assunto. O que eu estou dizendo para você aqui esta noite, que Israel recebe a graça salvadora do Senhor. Ela recebe, sofre uma ação passiva do sujeito que é Deus. Ela não fez absolutamente nada. Você e eu recebemos essa ação misericordiosa de Deus. Nós não fizemos nada para merecer. Pode ser uma mensagem dura, mas isso para mim é confortante. Quando Jesus Cristo diz no Evangelho de João, no capítulo 10, que as minhas ovelhas, elas me ouvem, e essas minhas ovelhas estão em minhas mãos, e ninguém pode arrebatar, isso me traz paz. Quando eu sei que, quando Paulo diz que não é altura, nem profundidade, nem anjos, nem potestades podem nos separar do amor de Deus, isso me dá paz. E ainda que eu seja e sou, como Paulo também diz, um dos principais pecadores, mesmo pela minha infidelidade, Deus permanece fiel. Ser um eleito do Senhor, receber essa graça do Senhor, é um alívio e paz, mas isso é para que vivamos uma vida de alegria, uma vida de obediência, não uma carta de alforria para pecarmos deliberadamente, ao contrário, é de sabermos que temos uma filiação, adotados por meio de Cristo Jesus, agora Deus é o nosso Pai, e nós somos chamados de povo de Deus, nós somos chamados de filhos de Deus, porque nós recebemos essa graça salvadora. A conclusão é que, em tempos que comemoramos a Reforma Protestante, os nossos pais reformados, a teologia reformada, nos trouxe o estudo sobre a eleição do Senhor. Os nossos pais reformados, eles foram, sim, grandes missionários, a ponto de que a eleição, que é a doutrina da missão, chegou até a cidade de São Carlos. E se você acha que São Carlos é longe, chegou também ao Acre. O Acre existe e há crentes no Senhor Jesus Cristo no Acre. Minha esposa é acreana, da cidade de Sena Madureira, e ouviu na floresta amazônica a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Ela era uma eleita do Senhor Jesus Cristo, creu no Senhor Jesus Cristo e foi ao campo missionário para dar testemunho. E agora todos os povos de todas as nações se reúnem para louvar a Deus. Ainda há muitos eleitos do Senhor, nós não sabemos. Nós estamos indo para um continente asiático, não posso dizer o nome. Mas nós iremos, pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela mediação do Espírito Santo, porque nada podemos fazer, não há poder em nós, para que, sabendo que há eleitos lá, por meio da graça de Cristo, pela pregação do Evangelho, eles venham a conhecer a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e lá também adorar ao nosso Deus. Aplicação para os nossos dias. Nós, como igreja presbiteriana, que nós temos uma tradição de missões, uma igreja reformada,
comemorando a Reforma Protestante, a doutrina da eleição, ela nos impulsiona para o campo missionário e não nos retarda e nos acolhe. Então, devemos, em tempo e em fora de tempo, pregar o Evangelho de Cristo, aqui em São Carlos e, ao mesmo tempo, no mundo inteiro. E nós, juntos, como povo de Deus, testemunhar do Senhor, aqui no Brasil, fora do Brasil, até que outros eleitos alcancem e adorem ao Senhor. Que Deus tenha graça e misericórdia sobre nós e que sejamos instrumento de Deus para pregar o Evangelho de Cristo.